O apóstolo Paulo, todos reconhecemos como o grande homem, aquele que é o responsável pela compreensão do Evangelho, tal como temos em nossos dias, que é o que melhor interpretou Jesus para o mundo e até hoje o é e interpreta, quem mostra mais. O apóstolo Paulo, do ponto de vista humano, nunca seria considerado um homem bem-sucedido. Alguém já disse que se fôssemos ler a biografia dele, ficaríamos assustados. Preso várias vezes, fisicamente frágil, dizem que não era tão bom de oratória. Também, volta e meia, metia-se em confusão. Até aqueles que eram seus seguidores, de vez em quando, ficavam chateados com ele, discutiam, ficavam um pouco bravos. E este homem, que vai terminar os seus dias de forma, para nós, não gloriosa, porque é executado, se bem que uma execução honrosa, para os padrões da época, porque ele é decapitado, mas perdeu a cabeça, não teve um final que nós diríamos feliz, do ponto de vista humano, cercado pela família. Aliás, pouco se sabe da família de Paulo. Ele diz que não tinha, e não era acompanhado por uma esposa. Também não sabemos de filhos naturais dele. E ele, que é para nós até hoje a grande inspiração, porque, na verdade, entendemos que o sucesso de Paulo é o fato de que hoje estamos aqui falando, pensando e entendendo a palavra de Deus através dele. Eu quero que aqueles que têm Bíblia abram em Filipenses, no capítulo 3. A carta escrita à igreja em Filipos, essa carta é chamada de a Carta da Alegria. É o livro da Bíblia que mais traz a palavra alegria. E ela é escrita num momento muito triste, porque quem a escreve, o apóstolo Paulo, está preso e pode a qualquer momento ser executado. Está ali sem saber o que vai ser do seu futuro, dependendo totalmente dos outros, dependendo de doações de fora, de ofertas, aguardando, até para poder se manter na prisão, porque ele teve o direito de ter uma prisão domiciliar, mas ele não tinha casa própria e tinha que alugar, e tinham que pagar aluguel para ele, porque nem dinheiro para isso ele tinha. Mas, neste momento, ele consegue falar e ele consegue mandar os outros falarem: alegrem-se, 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 alegrem-se. Por 16 vezes a palavra repetida nessa carta: alegrem-se. Este homem, ele estava alegre porque, na verdade, ele sabia o que queria. Ele tinha um alvo na vida. E desde que ele foi alcançado por aquele que se torna o seu alvo, ele foi um homem realizado e feliz, porque em todo o tempo ele esteve correndo e perseguindo, caminhando sempre na direção do seu alvo. Esta carta, ela, a princípio, é uma carta de agradecimento, de gratidão, porque aqueles a quem ela é dirigida mandaram uma oferta para ele que foi suficiente para que ele pagasse os aluguéis aí de muito tempo e tivesse também alimentação. Aliás, a alimentação até daqueles que o guardavam, dos guardas que ficavam com ele, era paga por ele, diferente do que acontece hoje. Mas ele tinha, ele fica contente, ele está alegre, ele está agradecendo por isto. E é interessante, a carta escrita a esta igreja foi uma igreja que Paulo, quando começa o trabalho, ele também passa por uma situação semelhante. Lá na cidade de Filipos, ele é preso. E
E o evangelho se expande quando ele, dentro da cadeia, só que uma cadeia diferente dessa, porque era muito pior, no subterrâneo, provavelmente, um lugar muito fechado, horrível, e ele está ali junto com o seu companheiro de prisão, ao invés de estar fazendo uma oração, um clamor a Deus pela libertação, ele está cantando louvores. Enquanto canta, tudo ali cai, há um terremoto, ele escapa da prisão com todos os que estavam com ele. O carcereiro responsável sabia que, perdendo os prisioneiros, perderia a própria vida, vai suicidar-se. Quando então Paulo aproveita e fala para ele: estamos todos aqui, prega-lhe o evangelho. E ali aquela igreja começa a crescer, a florescer, quando ele, dentro da prisão, ao invés de reclamar, está louvando ao Senhor. E isso sempre foi possível na vida de Paulo, louvar em todas as circunstâncias. Escrevendo a uma outra igreja, ele disse: em tudo deem graças. Em tudo deem graças. Ele não diz por tudo, mas em tudo, em todas as circunstâncias. Não dá para a gente agradecer por tudo. Eu não agradeço a Deus pelo pecado que eu cometo. Mas eu agradeço a Deus pelas consequências do pecado que Ele deixa que eu tenha, que eu obtenha, porque elas me darão crescimento. É a disciplina do Senhor que me faz bem. Ele aprendeu a agradecer por tudo e estar sempre alegre, conseguir louvar nas situações mais difíceis, porque ele tinha alvo. E no capítulo 3, ele está falando sobre isto, e ele começa o capítulo 3 fazendo um desabafo e ao mesmo tempo um alerta para a igreja. Ele já tinha dito no início, porque ele estava alegre por estar preso, porque preso ele conseguiu evangelizar os guardas que com ele estavam, que eram guardas do palácio, que era a guarda oficial do César, e naquela época ficava preso realmente, literalmente, com o guarda, cadeias que eram correntes, e ele, o tempo todo, enquanto ele estava com o guarda tinha que acompanhá-lo em todo lugar. Aquele guarda, aquele homem preparadíssimo, com uma espada muito afiada, era obrigado a ouvi-lo, e ele falava de Jesus. E ele diz que conseguiu proclamar o evangelho a toda a guarda do palácio, a elite da guarda. E ele ali diz que também a prisão dele estava sendo muito boa, porque os irmãos estavam se animando a pregar. Ele não estava presente, os irmãos se animavam, então ele estava contente também, porque ali preso ele conseguia animar. Mas ele dá um toquezinho assim, interessante, porque ele fala: tem gente que está pregando até para querer me ofender. Pessoas que não gostam de mim e que agora estão pregando para dizer: olha, aquele homem lá que vocês acreditam está preso. Por que ele está preso? Deus o abandonou, mas nós estamos aqui. Mas só que ele diz no final: o importante, não importa como, o importante é que Cristo seja anunciado. No capítulo 1 ele fala isso. O que importa é que Cristo seja anunciado. Ele continua falando a esta igreja. Não era uma igreja perfeita, tinha lá seus problemas. Ele tem que pedir que eles sejam humildes e se espelhem em Cristo. No capítulo 2 e no início do capítulo 3, como disse, ele fala para que eles tivessem cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Havia, e principalmente agora, porque Paulo não podia estar presente, não poderia viajar, estava limitado, tinha havido uma invasão de alguns que achavam que ser cristão era submeter-se totalmente às regras do cerimonialismo judaico, incluindo a circuncisão física. E Paulo fala: esses são cães, eles estão se aproveitando, eles estão sendo terríveis, e chamar alguém de cão naquela época era algo, dizer que não presta, esse fulano não presta, não liga para ele, não olha para ele é para ficar para fora. Os cachorros na época ficavam fora, não é como os cachorros de hoje. Chamar alguém de cão hoje pode ser até um elogio, algumas pessoas gostam muito dos caninos, mas na época não, chamar de cão era para fora, não podia entrar na casa, tinha que estar lá fora, era um animal nojento para muitos, só servia para caçar. E ele dizia: esses camaradas não podem estar em contato, em convívio com vocês. E ele, ainda assim, ele dizia: olha, eu tive, e esses que estão querendo agora levar vocês de volta para o judaísmo, eu fui muito mais judeu do que eles.
porque eu sou judeu de nascimento. Eu sou muito mais porque eu segui todos os preceitos fariseu. Eu fui zeloso ao ponto de perseguir a Igreja de Cristo, porque eu a considerava uma heresia, mas eu fazia isso com lealdade a Ele, por lealdade a Deus, por entender assim, até que ele é alcançado por Cristo. E quem conhece a Bíblia conhece bem a história da conversão de Saulo, indo por uma das suas campanhas de aprisionamento, quando ele ia tentar, lá em Damasco, caçar os judeus que estavam indo para essa heresia chamada do Nazareu. Ele, avançando, é alcançado por Jesus com a visão que o derruba, literalmente, e ele ali conhece a Jesus, porque Jesus o alcançou. E ele prossegue, ele que, a partir daquele momento, teve a sua vida focada neste que o alcançou. A partir do versículo 10, ele diz: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Este homem, ele era focado em Jesus. O alvo era Jesus e tudo aquilo que Jesus a ele propunha. É claro que uma mente brilhante, organizado, ele sabia que tinha que fazer o melhor e ele vivia para fazer o melhor e para ser o melhor. Ele reconhecia que não tinha alcançado a perfeição, mas ele corria para a meta e o objetivo, porque o modelo dele era Jesus e para ele seguia. Ele sabia que receberia a coroa no final de tudo, não na terra. Não procurava uma coroa terrena, mas a coroa celeste, que receberia das mãos do próprio Cristo. E o recebeu, de fato. Mas ele, focado, não se deixava levar por nada. Eu sei que não parece, mas eu tentei ser atleta uma época. E participei de uma equipe de corridas. Eu era um adolescente. E na ocasião, com um jovem que estava se destacando, ele foi para jogos representando o Brasil, ele foi me ensinar, porque velocidade eu não tinha, mas tinha resistência, e fui pegar as chamadas corridas de meio fundo, 1.500, 3.000, 5.000 metros, e treinando uma vez, ele falou, me ensinando algumas coisas, ele disse: olha, quando você estiver para ultrapassar alguém, você fica no pelotão do meio, mas quando for chegando o fim, avança, e quando você for ultrapassar alguém, você tem que chegar do lado e bater o pé bem forte. Bata o pé forte, forte, forte. Acelere, dê um pouco mais e bata forte. O outro vai ficar assustado e vai olhar do lado, e você ultrapassa. Eu vi isso uma vez na televisão, eu vi uma corrida assim, e vi um camarada que ficou na frente a maior parte do tempo, mas na reta final, nos 200 metros finais, alguém provavelmente bateu o pé forte, porque ele olhou do lado, e quando ele olhou do lado, ele que estava em primeiro terminou em 5º lugar, porque foram ultrapassando. Paulo não olhava para o lado, Paulo não olhava para trás, Paulo olhava para o alvo, ele tinha um foco. E aqui está o ensino para nós também. Ele diz, deixando e abandonando as coisas que para trás ficam. Ele tinha um peso tremendo de ter sido perseguidor da Igreja de Cristo, mas ele tinha confessado e deixava aquilo de lado. Ele tinha também feito grandes coisas maravilhosas, mas ele não ficava acomodado naquelas coisas, ele deixava aquilo de lado. E ele avançava para Jesus. E quando ele diz que aqui eu prossigo
e esquecendo-me das coisas, avanço. Esse avançar, ele colocava o corpo inteirinho para frente, é o que o atleta fazia, colocando o corpo, a mão, para cruzar a linha na frente, mesmo que fosse com a mão. Ele fazia isso, ele ia todo para frente, sem se preocupar. Nós que fomos alcançados por Cristo, temos que prosseguir para o alvo, que é o próprio Cristo, a cada dia. A cada dia essa corrida continua sempre. Cristo, é claro, estabelece para cada um a carreira, Hebreus coloca isto, seguindo com perseverança a carreira que está proposta, essa corrida diferente das outras, cada um tem a sua carreira, mas todos temos como meta final Jesus. Temos que estar com os olhos fixos no alvo que é Jesus, não nos importando com o que passou. Se foram pecados, erros, falhas, simplesmente devemos tê-los na lembrança para não repeti-los, mas não devemos estar parando neles. E quando pensamos nos grandes feitos, muita gente, muitos cristãos e até instituições param no tempo. Olha quanta coisa já fizemos. E ficam parados. Temos que deixar as coisas e avançar. Sempre Jesus tem coisas novas. Sempre ele tem algo novo, um desafio novo, mas com os olhos fitos nele, sabendo que o prêmio não será dado aqui na terra, não são aplausos humanos, mas é aquilo que está reservado para nós, que receberemos das mãos do próprio Jesus, que é o nosso alvo. Que ele nos abençoe.